Graça e paz, amados e queridos irmãos. Um bom dia, uma ótima segunda-feira. Hoje, 7 de julho de 2025, nós estamos, no nosso devocional diário. Hoje, Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14, onde nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontre. Amados e queridos, aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo, ainda no Sermão do Monte. Isso mesmo, Jesus ensinando lá no Monte das Oliveiras. Ele ainda está dando, na verdade, orientações acerca de como deve ser a vida e como deve ser a caminhada cristã. E ele está, na verdade, ensinando o caminho que conduz para o céu. Ele ainda não chegou a relatar, dentro de um momento como ele explica, lá em João 14,6, dentro de uma conversa com Filipe e Natanael, quando ele vai depois dizer, lá na frente, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele está aqui orientando as pessoas a entender o que é verdadeiramente um caminho. Sabemos, na verdade, que todo caminho leva a uma porta, ou leva, a um final, seja um desfiadeiro, seja um cruzamento, seja um final de uma estrada, o início de um rio. E aqui Jesus chega e está explicando ele, bem claro, aquilo que também ele vai explicar em João 10, do 7 ao 9, quando ele fala sobre a porta que leva à vida eterna. Jesus nunca deixou nada em aberto, ou vamos dizer, de maneira que as pessoas não viessem a entender. Jesus está relatando, e falando sobre a porta que leva à vida eterna, e ele vai declarar quem é essa porta. E em João, Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo de número 10, versículo do 7 ao 9, onde ele fala acerca, dele como bom pastor. Ele diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, quando ele fala que ele é o bom pastor. E ele diz no versículo 8: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. E no 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está relatando, e deixando bem claro que ele é essa porta que ele está dizendo aqui em Mateus 7,13. E aí é que vem as revelações, e ele nos recomenda, e também nos mostra como estreita, ele está mostrando que essa porta que leva à vida eterna, ela é estreita. E isto não significa que é difícil, querido, tornar-se um cristão. Não, isso não explica a dificuldade por questão, no caso da porta ser estreita. Mas que há um único caminho que conduz à vida eterna. Que há um único caminho, na verdade, e um único modo de chegar ao céu. Que, na verdade, é um único caminho que conduz à vida eterna com Deus, e que poucos decidem e estão decidindo andar com Ele. Aí ele continua mostrando que o único modo de chegar ao céu é crer na pessoa dele como Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que veio para morrer por nós, porque apenas Ele morreu, e aqui ele estava ensinando que iria morrer, se entregar por nossos pecados, e ele nos justificou de uma vez por toda,
e ele nos justificou, né, de uma vez por todas diante de Deus dos nossos pecados. Então, seguir os passos de Jesus Cristo pode não dar popularidade, pode ser difícil, complexo, pode também trazer dificuldades, lutas, mas uma coisa é certa, né? E uma coisa é real. Essa deve ser e não pode, na verdade, ser outra, a atitude correta e verdadeira sua de você seguir. Por isso, agradeça a Deus pela existência desse caminho chamado Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Que Deus te abençoe. Jesus nos dá a graça de, a cada dia, conhecermos e de vivermos as suas vontades. Nos dá a graça de saber que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser pelo Senhor. Nós te amamos, te adoramos, e nossa oração é: toca no coração dessas pessoas, leva elas a entender que verdadeiramente só através do Senhor é que podemos ter um livre acesso ao encontro e ao caminhar com o Senhor. Por isso, abençoa teus filhos nesta manhã e a todos, em nome de Jesus. Amém.